Está no ar uma madrugada de bênção, essa sintonia com Deus na sua vida. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa, entrar na sua vida nesse momento e assim levar essa palavra de conforto, alento, esperança ao seu coração. Estamos vivendo esse tempo de espera no Senhor, tempo de celebrarmos a nossa vitória, pois Ele vive, Ele reina, Ele está no meio de nós e assim celebrando com alegria este tempo do advento, tempo de Natal, tempo do Senhor, tempo das nossas promessas. As promessas de Deus se cumprem para nós. Amado irmão, amada irmã, esse programa quem faz é você. Nós interagimos o tempo todo com você. Esta palavra que Deus nos coloca hoje à boca e ao coração não pode ser jogada ao vento, mas sim deve penetrar ao mais profundo de nossa alma. Vem comigo, porque comigo ninguém dorme, a madrugada está apenas começando. E meditando um pouquinho, vamos nos colocar agora no nosso coração e deixar com que este coração pulse o coração do próprio Deus. Amado irmão, amada irmã, as promessas de Deus é algo que está presente dentro de toda a história do antigo povo de Israel e também o povo da nova aliança. Quando olhamos para a história da criação, o ato de Deus fazer perfeitamente todas as coisas faz-se cumprir o grande desejo de Deus, que tudo seja bom, que tudo seja perfeito, que tudo esteja dentro de uma ordem perfeita. E assim Deus dá uma incumbência ao homem criado à tua imagem e semelhança, de dar a cada coisa o nome, dar o seu sentido e também colocar aí a sua funcionalidade. Dentro dessa lógica do perfeito, as promessas de Deus se realizam também quando dá ao homem uma companheira para estar ao teu lado e ajudar a administrar tudo isso. E assim, nós vamos vendo o desenrolar da história da criação. Mesmo diante da queda, da falta do homem e hoje ainda da minha queda, da tua queda, Deus cumpre a tua promessa. E assim, mantém-se um Deus fiel, um Deus de aliança, um Deus que jamais cessa a tua palavra sobre nós ou jamais impede de acontecer o que Ele manifestou ser para mim, ser para você. Assim, este Deus de promessa vai nos mostrando o grande caminho da salvação na queda de Caim e Abel, mostra-nos a restauração. No grande dilúvio, estabelece conosco uma aliança para toda a vida. E no encontro com Abraão, nos faz entender que quanto mais nós cremos em Deus, mais se realiza para nós a grande promessa de libertação, de restauração, de edificação da vida. E quando então este povo se perde ao longo do caminho, como nós ainda hoje nos perdemos ao longo do caminho, Deus chama o profeta para reconstituir o teu povo a uma terra prometida onde corre leite e mel. Assim, Deus mostra esta tua fidelidade a cada um de nós. Olhar para um Deus de promessa e crer em um Deus de promessa é saber que Deus fez com o teu povo uma aliança. E esta aliança está bem clara. Ele é o Deus conosco. É o Deus que está ao nosso lado. Como a bênção de Araão está sobre nós, está à nossa frente, está ao nosso lado, está atrás de cada um de nós para nos conduzir. Nos conduz, como o Apocalipse depois há de narrar, numa grande procissão para que possamos assim entrar nesta terra, que não é apenas um estado físico para nós, mas esta terra que é condição agora transcendental. É lugar de glória, é lugar de esplendor, é o lugar ao qual o próprio Cristo vai dizer ao Novo Testamento, as moradas que o Pai preparou para nós. Assim, Deus cumpre essa aliança e conduz o seu povo. Porém, quando olhamos lá no Antigo Testamento, as promessas de Deus se cumprem, mas nem sempre nós estamos prontos para poder fazer a tua vontade. Nem sempre nós queremos assim seguir o caminho que o Senhor traçou para nós. E aí é onde começa a acontecer os desvios.
alguns saem para adorar outros deuses, outros senhores. E ainda hoje nos inclinamos a outros senhores ao longo do caminho. Nos perdemos no caminho da salvação. Distanciamos desse grande projeto que Deus tem para nós. Salvar a todos e dar a todos um lugar ao teu lado. Não sei se é direita, não sei se é esquerda, não importa. Importa-me saber que Deus tem um lugar para todos nós. E nesta grande caminhada, nós vamos passar pelos desafios do deserto. Nos desafios do deserto, seremos testados, seremos provados. Teremos por vezes a sede do poder, a sede da ganância, o desejo de desistir. Quantos de nós, na caminhada das coisas de Deus, na caminhada de igreja, talvez você nem seja da mesma denominação que nós, mas quando começa a propositar em Deus um caminho, e aí às vezes vem coisas para perturbar, coisas para te desanimar, vem situações que tentam te tirar o foco, te tirar a direção, depressões, tristezas, decepções, desilusões, sejam elas com pessoas, sejam elas nos relacionamentos nossos de amizade, relacionamentos sentimentais, tantas desilusões no caminho, Senhor. E as tuas promessas continuam sobre nós, mas por vezes nós nos pautamos sobre as tristezas da vida, acabamos nos prostrando sobre elas e deixamos com que todos os problemas se tornem maior do que o nosso Deus. E não conseguimos assim, muitas vezes, sair desse grande buraco que se abre em nossa vida, um vazio interior tamanho, uma ausência de Deus. E como o próprio Cristo, muitas vezes clamamos: meu Deus, por que me abandonastes? Mas Deus continua fiel à tua promessa. A promessa de Deus se cumpre numa fidelidade tal que Sodoma e Gomorra se tornam indignas do Senhor, que os filisteus distanciam do teu Deus, do teu Senhor, e tantos outros povos ao longo do caminho irão para longe da promessa que Deus estabeleceu ao seu povo e distanciam-se da aliança da fidelidade. E Deus mantém-se fiel. Fiel ao ponto que depois de nos mandar os profetas, depois de nos estabelecer reinos, depois de trocar exércitos e trocar situações para a nossa salvação, para que pudéssemos ver a grande glória do Senhor resplandecer sobre nós, Ele mesmo resolve descer em nosso meio. Deus assume a condição de ser igual a nós na matéria, reduz da sua condição máxima, da onipotência, da onisciência, e assume a matéria, o corpo. Vai assumir no menino Deus, Jesus, Yeshua, Deus conosco, Deus presente no meio de nós. Eu sou. Ele se realiza, ele se dá a conhecer. O semblante de Deus, que até agora parece algo estranho para nós, pois não vemos, mas sabemos que somos a sua imagem e semelhança. O sopro deste Deus que passa, o brilho desse Deus que resplandece, a luz deste Deus que aparece para todos nós, agora se torna visível, se torna palpável, se torna real. O Deus que nós tínhamos que buscar antes na montanha, tínhamos que ir aos pontos mais altos para ouvir a sua revelação. O Deus que falava apenas aos profetas, agora é um Deus que fala a todos nós. Um Deus que caminha no seu povo e em meio ao seu povo, através de homens e mulheres. Agora Ele mesmo, enraizado, encarnado, assume estar em nosso meio, assume estar junto a nós. A grande promessa de Deus se cumpre. De uma mulher nos veio a queda, de um homem nos veio a queda no pecado original. Agora de uma mulher e de um homem virá a restauração e a salvação de toda a humanidade, de todos aqueles que buscam no Senhor, de todos aqueles que clamam ao Senhor e, clamando ao Senhor, confiam neste Deus que jamais desonra os seus. Confiam nesse Deus que jamais abandona, mesmo no meu pecado, no seu pecado, nas nossas incredulidades, nas nossas fraquezas, nos desvios muitas vezes ao longo do caminho. Deus mantém-se fiel. E a fidelidade de Deus,
Agora se dá na multiplicidade de graças e milagres que este vai operar em meio a nós. Como diz o velho Simeão, deixai agora o vosso servo ir em paz, porque eu pude ver a salvação diante dos meus olhos. Assim também eu e você, ao olharmos para este Deus de promessa hoje, este Deus de aliança, este Deus que jamais abandona os seus, vemos no ato da encarnação de Jesus, Deus presente, Deus conosco, o modo próprio de Deus dizer: eu estarei sempre ao teu lado. Eu trocarei não só reinos por ti, mas agora eu sou capaz de derramar o meu próprio sangue para a tua salvação. A encarnação de Deus em nosso meio. Vemos bem claro na apresentação dos reis de ouro, incenso e mirra, deixando-nos claro que este reinará sobre todos nós, mas um reinado diferente. Este rei agora é servo por amor. Ele precisa primeiro lavar os pés dos discípulos. Ele precisa primeiro caminhar com os discípulos. Ele precisa ser batizado por João Batista. Ele precisa assumir tudo aquilo que Deus colocou ao longo da história do teu povo como hábito, costume, como encontro revelador de Deus com os seus. Assume o encontro na sinagoga, visitará o seu povo, estará orando com os seus, tirará até a palavra que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me consagrou. Falará aos doutores, falará aos mestres da lei, mas vai muito mais além. Mostrará a aliança de Deus com os anauins, mostrará a aliança de Deus com os pequenos, mostrando ser o Deus daqueles que, a exemplo do que está em Mateus 5, na bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mostra-se então este Deus que não nos vê pela casca, pela aparência da matéria, mas um Deus que penetra ao mais profundo do meu coração e do seu coração. Um Deus que não quer apenas mudança, mas quer mudança radical, metanoia, conversão total. E que esta conversão possa acontecer no alto de uma árvore, possa acontecer no meio de uma multidão, possa acontecer sobre o leito daquele que jaz, possa acontecer na apresentação de outras pessoas ao Senhor, de que alguém precisa, mas que haja conversão, que haja mudança, que haja transformação total de vida. O Deus encarnado em nosso meio, essa luz que resplandece para nós, hoje brilhou para nós uma luz, o Salvador veio nos trazer vida nova, veio nos trazer restauração. Hoje uma luz está brilhando sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, para trazer um sentido novo para a tua existência. Como Lucas, eu digo agora: levanta, levanta e vai encontrar-se com o teu pai. Diga como filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser tratado como teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, porque esta luz que resplandece para nós, ela quer mudança, ela quer conversão, ela quer transformação total, minha e sua. Deixai-vos transformar pelo Senhor. Deixai-vos mudar até mesmo o vosso semblante, como o semblante deste Deus que resplandece para nós. Hoje você tem a imagem do Senhor. Hoje você pode dizer: eu sei como é o meu Deus, eu sei como é o meu Senhor, eu sei como este Deus se deu a conhecer. E não é só lá em Jerusalém, não. Hoje Deus nasce e renasce na tua vida, na minha vida, no seu coração, no meu coração. Hoje, esse Deus escolheu aí, o seu lugar,